Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 3 de janeiro de 2017. Tem uma lenda, está correndo pela internet um discurso muito bonito, e eu vou dar mais ou menos para que vocês tenham a noção do que é, né? Você pode procurar o original nas redes sociais, Ubuntu. E eu quero deixar claro para você o seguinte, porque às vezes a gente ouve uma coisa, e eu ontem fiz um discurso, do que parece uma coisa e não é. A questão da democracia direta, né? Que é na verdade um projeto que favorece hoje ao comunismo e ao socialismo. E esse projeto Ubuntu, esse discurso Ubuntu, ele soa como se fosse alguma coisa comunista e socialista. E desta vez é exatamente o contrário. Isso tem toda a imagem de comunismo e de socialismo, mas não é. Não é. É um projeto humanista. Ah, Antônio, mas o humanismo é comunismo e socialismo. Não, gente, não é. Foi por terem retirado da direita o discurso de ser humano, de valorização do ser humano, de importância do ser humano, é que a direita perdeu toda a credibilidade junto ao social. Porque o projeto liberal é liberdade não só comercial. Começou com uma liberdade comercial, os burgos. Começou com os burgos, daí o nome burguesia. Né? Então a burguesia ela surgiu exatamente na queda da Bastilha, né, na França, e ali começou a questão de um projeto de liberdade comercial, mas que visava também um modelo de comportamento, que era liberdade individual e liberdade coletiva. Então era toda uma linha de pensamento. Naquela mesma época nasceu, lá na França também, um filósofo chamado Auguste Comte, que foi o pai do positivismo, que é um modelo de direito empregado hoje no mundo inteiro, direito positivo. Aquilo que está posto, aquilo que é norma, aquilo que é regra, que eu venho comentando já, e que eu sou um dos seguidores da doutrina positivista no Brasil. Pois então, e o projeto Ubuntu, que está sendo colocado nas redes sociais, não é apresentado como projeto, mas como um modo de comportamento, é uma cultura africana, não tem nada a ver com comunismo, com socialismo. Ele veio da África, não veio da Rússia, não veio da Alemanha, não veio de filósofo algum. Para aqueles que estão um pouquinho curiosos, é uma lenda ou história de que uma pessoa, um cientista, um doutor, um professor, alguém, ofereceu para um grupo de crianças africanas um cesto cheio de bala, doces, e diz que aquele que ganhasse uma corrida dentre eles ganharia todo aquele doce junto, todo aquele material, tudo aquilo para elas poderem, para aquela única criança comer. Queria ensinar o valor da meritocracia e da competição, dando aquilo como um prêmio. Era o princípio. E deu a largada, todas as crianças se alinharam, né? Aí ele deu a largada,
As crianças, no momento da largada, ao invés de correrem, se deram as mãos e caminharam todas juntas, chegando juntas ao local da vitória. E como elas todas chegaram juntas, elas pegaram juntas o cesto de doces e dividiram entre si, né? Todas ao mesmo tempo saboreando o doce sabor da vitória. Diante da perplexa ação, esse professor deve ter ficado embasbacado, e antes mesmo que ele perguntasse qualquer coisa, mas tendo uma das crianças observado a reação desse profissional, pegou e chegou para ele e disse assim: Umbutu, nós não podemos sermos felizes verificando que alguém um dos nossos está infeliz. Um não pode ser feliz com a infelicidade de todos. Isso é cultural naquela região e naquela cultura. E essa filosofia foi passada então por um rapaz, um jovem que está nas redes sociais, divulgando isso. Eu achei pertinente e fascinante, tanto que eu estou reverberando isso no meu próprio canal. Para ser justo, eu vou colocar inclusive o link dele na base do meu vídeo, para que vocês possam buscar o original, o texto original. E a proposta eu achei extremamente interessante, mas eu fiquei receoso de uma situação. Diante de um alto índice de rejeição de propostas de esquerda no Brasil, e eu mesmo sendo um que defendo exatamente para que haja a alternância de poder, a oxigenação de poder, tem a necessidade de se criar projetos de direita no Brasil, um projeto maravilhoso desses pode ser considerado de esquerda e ser desqualificado. Muita gente pode dizer que algo assim vai querer fazer um projeto de união de mentes, que todo mundo pense igual, que todo mundo age igual, né? E que haja uma unidade desqualificando os indivíduos. E é uma coisa que é uma questão de sutileza no discurso. Pode utilizar isso exatamente para fortalecer um projeto de esquerda e desqualificar projetos de direita. Como se o projeto Umbutu fosse só um projeto para a esquerda, não pudesse ser utilizado na direita de modo algum, de maneira alguma. Então vejamos, como é que você vai engrandecer uma sociedade se você não engrandecer a base? E qual é a base de qualquer coletivo, se não um indivíduo? O indivíduo tem que ser fortalecido, tem que ter uma moral elevada. E para haver uma moral elevada e uma consciência de coletivo, para que a gente consiga trabalhar em coletivo, você tem que fortalecer o indivíduo. Quando eu digo para que nós possamos fazer as nossas condutas, as nossas práticas, fortalecendo o nosso voto, que cada voto é extremamente importante. Um voto faz a diferença. Eu já vi gente ganhar a eleição e perder a eleição por causa de um voto. Já vi, já aconteceu várias vezes. É comum acontecer em todas as eleições, em todos os pleitos. Um voto faz toda a diferença. Não é incomum isso acontecer. Principalmente em cidades pequenas, isso é mais comum ainda. É bem normal isso acontecer. E se você perceber a importância dos indivíduos, no momento que você tem comportamento de questão de corrupção, um indivíduo pode fazer toda a diferença. O caso, por exemplo, do Sérgio Moro, ele está fazendo a diferença como juiz em relação a outros juízes. Qualquer outro juiz poderia ter feito o que ele fez, mas ele, Sérgio Moro, teve coragem de fazer.
A conduta dele, a postura dele está fazendo diferença em todo o território nacional. Ao longo dos combates à corrupção que aconteceram nesses 3, 4 últimos anos, indivíduos fizeram a diferença. Comportamentos individuais fizeram a diferença no coletivo. Um que outro caso fez com que tudo mudasse. Todos os comportamentos mudassem, ou para o bem ou para o mal. Uma pessoa faz a diferença. As pessoas são insubstituíveis. Alguns artistas que nos deixaram não voltam mais. O tom de música, o tom da voz deles, o estilo musical deles. As pessoas fazem a diferença. Uma pessoa pode fazer toda a diferença. Então perder a individualidade, perder a criatividade, perder o direito de pensamento, expressão, perder a individualidade é sempre danoso para uma sociedade. Você perde o engrandecimento do coletivo quando você desvaloriza o individual. O individual precisa ser preservado, o mérito precisa ser preservado. Mas você deve pensar que se você agir errado, você está prejudicando a todos. Quando você usa a criatividade e a individualidade sua para fortalecer, engrandecer o coletivo, você está beneficiando a sociedade. Agora, quando você utiliza a sua individualidade para se dizer inferior aos demais e aí fazer com que os outros tenham pena de ti e que você queira privilégios por ser diferente dos demais, você está prejudicando o coletivo. E aí tem aquela história de que no individual todos somos únicos, todos somos diferentes e não tem como nós nos unirmos se nós buscarmos só as nossas individualidades. É esta inversão de valores que faz a esquerda hoje. Essa inversão de valores que diz que você é vítima da sociedade e que por isso você é um excluído social e deve lutar pelos seus direitos. Isso não é agir em coletivo, pelo contrário, isso é agir de forma arrogante, preconceituosa e discriminatória. Isso é inversão de valores. Isso é inversão do Ubuntu. O Ubuntu trabalha a tua capacidade individual de maneira que você tenha respeito pelo coletivo e você anule uma parte da sua individualidade quando se trata dos direitos coletivos. Mas essa anulação individual sua é respeitosa, e o coletivo por você e de você pelo coletivo. Então essa unidade é por um valor maior, por um princípio maior, por uma moral maior, mais elevada. Algo mais elevado. O mérito, a qualidade. O princípio é um princípio de respeito humano, de respeito às coisas que devem ser respeitadas. Ética, moral, cidadania, consciência. É isso. Isso é Ubuntu. Não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com liberalismo, não tem nada a ver com socialismo. Na verdade, pode ser utilizado por qualquer uma dessas ideologias. No entanto, se tiver que ser utilizada por alguma coisa, que seja por uma liberdade individual e coletiva e por respeito ao próximo, por valores humanos, acima de tudo. Eu creio que agora deve ter ficado um pouquinho melhor explicado nesse aspecto, e eu entendo que é uma frase bonita, é um texto bonito, é uma mensagem bonita que deve ser respeitada, né? Só que vai ser utilizado, vai ser empregado politicamente. Então, antes que seja utilizada de forma política, aprenda o sentido real, o sentido que não pode ser distorcido. Acima de tudo, é um projeto humano. Muito obrigado pela atenção dispensada.